Banco Central dos Estados Unidos corta juros em 0,25 ponto percentual, mas dá guinada hawkish para 2025. Dólar quebra recordes anteriores e alcança maior valor da história. Automóvel estreia na bolsa. Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. A última quinzena de 2024 tem causado fortes emoções não só aos investidores brasileiros, mas no mundo todo. O Comitê Federal de Mercado Aberto cortou os juros de referência nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual na última reunião de 2024, levando a taxa para 4,25% a 4,5% ao ano. No entanto, uma guinada mais hawkish, ou seja, mais dura, levou a perspectiva de 4 para 2 cortes em 2025. Para Marcos Labarte, sócio fundador da GT Capital, o Federal Reserve está prevendo um cenário global mais preocupante para 2025. A previsão realmente era de uma queda de 0,25, então normalidade, nada modificou, todo mundo acreditava que isso iria acontecer, mas o mais importante é olhar as entrelinhas, as vírgulas e os pontos, né, da análise do Fed para frente. A gente sabe que ano que vem é uma mudança de governo, só nisso já ocorre também, né, alterações, né, de perspectiva no mercado. Se a gente se recorda, no primeiro governo do Trump, ele teve fazendo, né, algumas alterações nas taxas de importação perante a China, principalmente. E a gente sabe que a China é um grande concorrente dos produtos internos nos Estados Unidos, então, se ele aumentar a taxa de importação na China, pode fazer com que também a inflação aumente nos Estados Unidos, porque a livre concorrência faz com que baixe os preços, e se isso não acontecer, né, a gente pode ver uma inflação maior nos Estados Unidos. Estou falando só de algo que possa vir acontecendo sobre o primeiro mandato dele. Mas também o Fed, na fala, ele foi um pouco mais duro, e aí por isso que também deu esse pessimismo nas bolsas de valores. Estava falando no início, né, da queda, a gente está vendo aí talvez um dia típico nas últimas semanas para o Brasil, né? A gente está vendo o dólar caindo, a bolsa subindo no Brasil e a bolsa caindo lá fora, né? Algo atípico nessas últimas semanas aqui, nossa visão do Brasil, né? Mas o Fed, ele realmente indica que pode ter mais 2 cortes no ano que vem, né? Isso é bem provável, mas ele deixa muito em aberto, Paula, o que pode vir a acontecer de ele ser um pouco mais duro, né? Porque, obviamente, a inflação é algo que, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, chama muito atenção, né? Então, os cortes podem ser maiores, mas também, se for ver pelos números da parte de desemprego, foram números bons. Então, assim, é questão de ver, olhar a perspectiva de 2025, mas, obviamente, o Fed, nessa última conversa com o mercado antes do final do ano, ele realmente foi um pouco mais duro nas falas. E, obviamente, a Bolsa dos Estados Unidos refletiu diretamente, né? Parece que o Fed, ele quer que o norte-americano fique um pouquinho mais pobre no final do ano, né? Por, né, ele tentar conduzir melhor a economia no ano que vem frente ao dólar. E, obviamente, o cenário externo, ele é um cenário mais complicado, né? Quando a gente fala de Brasil, é altamente complicado, né, Paula? Mas quando fala no exterior, ele realmente é complicado pelos números na Europa, pelos ainda os conflitos que estão acontecendo pelo mundo, principalmente o da Rússia com a Ucrânia, né? Ou também um possível conflito na China, né? Com Hong Kong. Então, quer dizer, tudo isso faz com que o tabuleiro do mundo possa se modificar a qualquer momento. Mas a demonstração do Fed realmente é uma demonstração de mais preocupação. Então, se tivesse que dizer em uma palavra, eu acho que a palavra seria um pouco mais de preocupação do Fed. A situação mais apertada nos Estados Unidos impactou negativamente não só por lá. Aqui no Brasil, o dólar, que já vinha numa onda de valorização constante, renovou os recordes anteriores e chegou ao seu maior patamar frente ao real. E na visão de Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, essa alta expressiva tende a provocar revisões em planos de investimentos das empresas. Olha, eu acho que assim, o cenário vai se deteriorando rapidamente, né? Vamos, então, primeiro lembrar que o dólar já atingiu
esse patamar aí acima de 6 recentemente, mas ele já está bastante alto há algum tempo, né? A gente ficou aí alguns meses em torno de 5,80, 5,70, né? Estamos falando de 25% mais ou menos de desvalorização do real frente ao dólar em 2024, o que inevitavelmente vai ter um impacto inflacionário bastante importante. Já está tendo em alguma medida e tende a se acentuar aí nas próximas semanas e meses. Então, o primeiro cenário é esse, é um cenário de inflação mais alta, né, e piorando ao longo do tempo. O segundo impacto é juros, né? Então, a gente está aí, de novo, com patamares perto de... Assim, o cenário já está perto de 15%, né? Tem gente que acha que sobe mais do que 15%. Tem gente fazendo conta, achando que para trazer a inflação teria que subir e chegar perto de 18%. Eles são patamares de juros muito elevados e que com impactos negativos por todos os setores da economia. E, finalmente, eu acho que, assim, né, trazendo de volta aqui a questão um pouco mais subjetiva, acho que quando a gente entra num cenário de estresse desse jeito, as expectativas começam a contar muito forte. Então, todos os planos de investimentos passam a ser revistos, né, num contexto de deterioração macro mais importante. Então, infelizmente, né, o que começa a vir na nossa cabeça é algo mais parecido aí com 2015, 2016. Não acho que a gente está, né, prestes a entrar num processo de recessão forte, como foi naqueles anos, mas a gente está aumentando o risco de se aproximar, né, de um contexto macro bastante complicado, com impactos negativos para a economia como um todo. Mesmo com um jejum de mais de 3 anos de IPOs no Brasil, uma nova empresa estreou na Bolsa Brasileira de maneira um pouco diferente. A Automob, que é resultante da reorganização societária envolvendo a combinação de negócios da Vamos Concessionárias, que é a subsidiária da Vamos Locação, e da Automob, empresa do segmento de concessionárias investida da Simpar, teve uma alta de mais de 200% no seu primeiro pregão. Antônio Barreto, CEO da companhia, revelou que a abertura de capital faz parte do desenvolvimento estratégico e que tem o objetivo de perpetuar e desenvolver o negócio. O que a empresa precisa fazer para ter valorização é, de fato, um trabalho consistente de evolução e entrega de resultado. Aqui, como foi um processo diferente, né, não teve uma oferta como um IPO tradicional, e teve uma cisão de uma empresa listada, então ela nasceu por um valor muito pequeno, que foi arbitrado em relação ao EBITDA de 2023. Então, importante dizer que o negócio de concessionário de pesados na Vamos não está passando por uma fase boa, muito afetado pelo ciclo do agronegócio. Então, tem uma operação relevante de concessionárias do agro, que estão num período ruim. Então, se você observar, né, essa cisão então veio por um valor muito pequeno. Aí se a ação é R$1,10 ou alguma coisa, o mercado vai dizer, observando a evolução do negócio e as perspectivas, né, tanto de crescimento, né, que eu acho que são importantes para esse negócio, assim como perspectiva de melhoria de margem, né, como a gente comentou, com ganho de sinergia, de integração. E também tem um aspecto relevante em relação ao ciclo do agronegócio. Um benefício de ter feito essa junção é ter diversificado a operação e o negócio do agro não ser tão relevante dentro do todo. Porém, ele está num momento muito ruim, então a eventual melhoria do negócio que tende a acontecer em algum momento, que é natural acontecer, né? Isso deve ajudar nos resultados. Então, de maneira muito objetiva, né? A gente, como executivo, trabalha para rentabilizar a operação e ela dá resultado. O que ela vai valer na Bolsa é um reflexo sempre, né? É um reflexo disso ao longo do tempo, mas a gente vai se dedicar aqui pelas entregas e compromissos que a gente tem com os acionistas. Este foi o Giro da Semana com os principais destaques do Giro do Mercado. Te vejo na semana que vem.